Esse canal no YouTube tá com o meu nome, Bruno Cunha. Os vídeos que estão lá são super amadores, eu juro, mas são vídeos que são para vocês, tá? Então eu tô postando lá os vídeos, eu já postei um vídeo sobre movimentos terrestres e sistema solar. Então, se você tiver interesse, eu acho que a Secretaria do Objetivo do Ensino já disponibilizou o link, né, para vocês assistirem, tá? Não reparem na péssima edição, na qualidade do vídeo, que não é dos melhores, mas a iniciativa e o projeto é de coração, tá? Então, se vocês puderem acessar lá o vídeo, se não acessaram ainda, acessem, né, para tirar mais dúvidas e tal, e a gente poder dar continuidade no nosso projeto, tá? A gente na última aula estava falando sobre latitude e longitude, certo? Me corrijam aí se eu estiver errado. Isso? Tá, maravilha. Beleza, tranquilo. Não, não, sim, é mais ou menos onde a gente parou, né? Aí a gente estava discutindo a questão de latitude, longitude, a gente discutiu a questão do desenvolvimento de como acontece o processo de latitude e longitude, né? Os graus ali em relação à sua formação de angulação e assim por diante, né? Ah, eu posso retomar. Estou aqui para tirar essa dúvida porque se não há dúvidas nesse conteúdo, que eu acho que é um conteúdo um pouquinho chatinho de ser um pouco de forma abstrata de se entender, se vocês não tiverem dúvidas, eu posso dar continuidade no conteúdo. Alguma dúvida em relação à latitude e longitude? Ah, surgiu uma dúvida assim, assim, assado, eu posso sanar agora. Tranquilos? Alguém alguma dúvida? Senão a gente pode dar continuidade no assunto. Podemos fazer exercício disso, né? Podemos fazer sim. Então tá. É, eu vou pedir para vocês abrirem lá então aquele arquivo que tem uma quantidade absurda de questões. Lá também tem questão disso, tá? Eu vou abrir aqui também a minha e aí a gente pode juntamente fazer essa questão, tá? O nome do arquivo? O nome do arquivo é, deixa eu me lembrar, Exercícios de Geografia Física. Esse é o nome do arquivo. Feito. Vamos abrir aqui. Na questão 23, mas é sobre as divisões do tempo geológico. Tá, tu tá mais avançado, né? Aliás, esse conteúdo é o professor Luciano que tá dando, né? Posso responder, sem problema nenhum, tá? Deixa eu só abrir meu arquivo aqui que a gente já vê essa questão, pode ser? Só um segundinho. Só um minuto. Pronto, já estou com ele aberto aqui. Deixa eu achar a questão 23. Achei. Observe a ilustração a seguir. Tarará, tarará. Tá. Tu, não sei se tem como a cartografia 2 hoje. Então, a gente iria usar, só que tu diz a questão do conteúdo? Aquele ali o arquivo é o PPT, né? Que é o arquivo da cartografia 2. Porque questões tem nesse arquivo aqui da exercício de geografia física, tá? E a cartografia 2 ele fala sobre cartografia, só que fala de uma outra parte, se eu não me engano, tá? Eu vou responder aqui a questão do Eduardo, tá? Eduardo, sobre geologia ali, tá? Eu vou tentar fazer questão. Tu pode me dizer mais ou menos, Eduardo, qual é a tua dúvida? Ah, Sora, questão um, 2 ou 3 ali, quais os itens, qual é a questão que tu tem dúvida? Só para eu poder te ajudar? Onde exatamente? Na questão de geologia?
Ah, tá. Foi a questão da escala ali? Tá, deixa eu ver a escala aqui. Concordo que a escala, ela não é uma escala, como eu posso dizer, tão simples de ver. Ela é uma escala tá um pouco com uma qualidade não tão boa, né? Mas a questão em si, ela, ela aborda o que tu deve saber da escala tá ligado mais ali à questão dos elementos, né? Então, por exemplo, do lado nós temos, lembra que o professor Luciano deve ter falado que a escala geológica ela é dividida em elementos, éons, eras, períodos e épocas, né? Esses quatro elementos que são divididos, eles vão desenvolver uma importância cada vez de maior magnitude. Quanto mais próximo do éon eu estou, maior é a escala. Quanto mais próximo da época, menor é a escala, né? Escala de tempo agora, né? Essa escala de tempo está relativa, então, ao tamanho. Na esquerda ali, a gente tem na esquerda ali, a gente tem o tamanho do tamanho da era geológica, né? Esse tamanho da era geológica determina quanto tempo. O que é importante salientar na tabela geológica? Que quanto mais embaixo eu estou na tabela, mais velho é. Quanto mais acima eu estou, mais recente. Então, quanto mais embaixo, mais antigo, quanto mais acima, mais recente. Essa tabela aí, ela não está completa, tá? Ela não está completa, ela está pela metade, ela só pega o período Mesozoico. Tem muito mais coisa para baixo, né? Que pegaria a parte do pré-cambriano, pegaria a parte que trabalha a questão da existência das primeiras rochas, da existência dos primeiros seres vivos, que não é abordado na questão, acho que não é necessário nesse momento. Então, a questão ele aborda dois momentos, Cenozoico e Mesozoico, e o Fanerozoico, que pega toda essa fase de vida humana, vida vegetal, vidas em geral, né? Então, ela é subdividida. Eu vou fazer questão, já que me deu essa abertura, eu vou fazer questão com o intuito de ajudar vocês, tá? Uh, por exemplo, ele está solicitando o tempo do Mesozoico. Ali, aí tem a marcação 200, depois só os risquinhos. Teria que subtrair para o tempo, para ter o tempo. Deixa eu ver. Não, não, não. Ali é só em que fase se encontra. Os risquinhos ali não tem que subtrair nada, fica tranquilo. Ali é só o período, né? Então, por exemplo, 100, aí entre o 90 e o 100 tem o 95. Entre o 80 e o 70 tem os 75. E assim por diante. Os risquinhos ali do lado é basicamente para mostrar que tem um meio período, né? Tem 5 milhões de anos ali de diferença, tá? Então é basicamente isso. Não é para subtrair, não é a função da tabela. A tabela, a função dela é mostrar de uma forma sintética todas as informações, tá? Não tem que subtrair nada ali. Era isso? A dúvida no si, em si? Sim, maravilha. Beleza, então. Então tá. Então eu vou dar continuidade no conteúdo de longitude e latitude. Vamos fazer questões sobre isso, tá? Só um pouquinho que a gente vai localizar elas aqui. De nada, tranquilo, estamos aí para isso. Gente, questão 31 do mesmo arquivo fala sobre coordenadas geográficas e fala sobre esses elementos denominados latitudes e longitudes, tá? Então, vamos fazer a 31 aí, e aí na sequência a gente retorna para poder discutir esse assunto, tá? Questão 31. Ok, vamos fazer então a questão de número 31, né?
Deixa eu só voltar nela aqui. Questão 31, então. Como vocês já sabem, a questão 31 ela trabalha com latitude e longitude, né, com as coordenadas geográficas, e ela foca bastante no que significa cada coisa. A gente discutiu isso nessa segunda-feira, e o que acontece? A gente tem esses elementos, né, de latitude e longitude bem definidos do que significam. Se vocês lembram bem o que é latitude e longitude, né? O que é essa relação de latitude e longitude? Quando eu me refiro à latitude, eu me refiro a um deslocamento norte-sul. Esse deslocamento norte-sul é de um polo para o outro. Latitude, então, é esse deslocamento. Quando eu me desloco nisso, eu preciso ter sempre um ponto de referência, ok? Esse ponto de referência que eu tenho é sempre uma das linhas de principal importância. No caso da latitude, o ponto de referência mais importante é o paralelo do Equador. Ele é o zero. Se ele é o zero, toda a minha variação de angulação, que se desloca de zero para norte ou de zero para sul, é um deslocamento em sentido norte-sul, ok? Já na longitude, o oposto se aplica usando o meridiano de Greenwich, que é o zero, né? Então, meridiano de Greenwich é o zero, deslocamento para leste ou para oeste, eu vou ter sempre o Greenwich como sendo o meu zero, onde eu vou ter uma angulação de deslocamento, ok? Lembrando, fizemos uma breve síntese do que é isso. Então, vamos lá. Questão 31. As coordenadas geográficas designadas pelos pares de elementos denominados de latitude e longitude, permitem determinar as posições dos pontos da superfície terrestre. A latitude é o arco de equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do lugar. Ou seja, o que ele está me dizendo? Tá? Ele está me dizendo que a latitude é o arco de equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do lugar. Olha o pega-ratão. Ele está fazendo uma mescla de coisas aqui para nos confundir. Primeiro, ele falou de latitude e ele falou que latitude é um arco, e de fato é um arco. Só que ele está falando que é um arco do Equador. Ó, Equador. Latitude usa o Equador? Usa. Mas olha ele depois. Ele fala que é um Equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do lugar. Olha só a mescla, olha a miscelânea de informações que ele trouxe. Essas informações de miscelâneas, né, que ele traz é para nos confundir. Então a 1 ela está equivocada porque ela traz muita coisa que não se encaixa. Como é que eu vou encaixar a latitude nos meridianos, que é o primeiro grande erro, e como é que eu vou ter uma relação do Equador com os meridianos? Não tem como. Então a 1 está errada, tá? Se a 1 está errada, a gente descarta a letra A gente descarta a letra C e conseguimos ficar com B, D e E. Ficamos com 3. Bom, na 2, a longitude é o arco de equador ou de paralelo entre o meridiano de um lugar e o meridiano de Greenwich. Opa, ele falou longitude e ele usou o termo correto, onde eu uso uma distância, né, de arco entre o meridiano de Greenwich, que é o zero, e um outro meridiano qualquer. Aí eu tenho um deslocamento de longitude. A 2 está correta. Então a gente pode manter a 2, a gente descarta com a 2 assim, E. Então ficamos entre B e D, né? Então vamos para 3 para ver se a gente mata a nossa questão. Se a 3 estiver certa ou errada, a gente já pode matar a questão, né? Na 3, a latitude é a altura de um ponto em relação ao nível médio do mar. E aí, será que é isso? A latitude é a altura de um ponto em relação ao nível médio do mar? Na 2, o que quer dizer esse arco do Equador? O que acontece? Arco no si é um giro, imagina, arco, né? Eu tenho um arquinho. Esse arquinho é o arco entre um ponto e outro. Quando ele usa o termo Equador, quer dizer que é metade. Arco do Equador é metade, arco da metade, né? Então é essa a essência dessa afirmação. Por que na 2 está certo? Porque ele usa um arco do Equador na metade, na linha de 2 meridianos, no Equador, que seria metade. Lembra que Equador é igualador.
tá? Então, o termo equador, pode ver que equador ali está escrito com letra minúscula, não é equador com letra maiúscula. Quando eu falo de equador de letra maiúscula, estou falando do equador mesmo. Equador com letra minúscula é um cara que vai equitativizar as coisas, tá? Na sequência, então, a 3, como eu estava falando, é a altura do ponto de relação ao nível médio do mar. Se vocês estavam na última aula, sabem que não tem nada a ver, né? Então, a 3 está equivocada. Vamos para a 4. A latitude é o arco de um meridiano entre o Equador e um paralelo e de um lugar. Olha aí, maravilha. Resposta correta. Então, a nossa resposta é 2 e 4. Letra D de dado, né? D de dado, nossa resposta. Bem tranquila de ver, bem fácil, quando a gente se tem essas informações em mente. Tranquilos? Então, a gente pode ver que é uma questão bem acessível de se fazer quando se tem essa base. Vamos para uma questão mais difícil agora, pode ser? Uma questãozinha um pouco mais complicadinha é a questão 45, tá? A questão 45 é uma questão um pouco mais chatinha, que vai trabalhar com outros elementos, mas é possível. Ela é da PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, mas é uma questão bem importante. Fale, estou te ouvindo, te lendo, né? A 2 dá 31. Vamos de novo. A 2 é a alternativa 2. Vamos lá. Aqui. Vou repetir a 2. A longitude é o arco de equador ou de paralelo entre meridiano de um lugar e o meridiano de Greenwich, tá? Vamos repetir. Quando ele fala arco de equador ou arco de paralelo, ele está falando basicamente o seguinte. Eu tô sem... Peraí que eu tô com um papel aqui. Não é bem um papel, mas vai me servir. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para ajudar vocês. Peraí. Aqui. Olha só. Quando eu falo arco de equador ou arco de paralelo, é o seguinte. Principalmente quando eu falo de longitude. Essa barulheira que vocês estão ouvindo é a minha cadela aqui, tá? Que está enlouquecida aqui na sala. Então, olha só. Assim, aqui nós temos... quando eu falo de arco de equador ou arco de paralelo, é o seguinte. Vou desenhar aqui dois meridianos. O meridiano de Greenwich sendo o principal meridiano, né? E um meridiano qualquer aqui. Qualquer meridiano, não importa qual seja. Olha ali. Dá pra ver? Espera aí, vou só esticar aqui. Acho que agora... Olha, dá pra ver a minha bolinha que eu fiz ali? Acho que dá, né? Aqui. Aqui. Estão vendo ali que eu fiz um equador? Aqui seria o Greenwich, né? E aqui seria um outro meridiano, né? Esse outro meridiano, eles estão distantes, certo? Essa distância... Agora eu vou fazer aqui um risco, né? Essa distância entre esses dois meridianos é um pedaço de arco ou um pedaço de paralelo. Faz sentido para vocês? Pensa, que linha que cruza a Terra nesse sentido de oeste para leste? Não é um paralelo? Se é um paralelo, eu tenho ali um pedacinho desse arco, um pedacinho desse paralelo. Então a gente pode dizer que a longitude, ela nada mais é do que um pedaço do deslocamento de um paralelo, um pedacinho, tá? Então esse pedacinho de paralelo é o pedaço que vai se deslocar. Vou fazer a mesma coisa agora com a latitude. Agora com a latitude. Vou fazer um outro globo aqui. Equador. Equador. E pegar um paralelo qualquer. Tá? Fiz ali, ó, ali em cima, né? Estão vendo ali o Equador e o paralelo, né? Acima. Se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, eu terei um arco também, tá? Esse arco não vai ser um arco de paralelo. Esse arco vai ser um arco de meridiano, ou seja, um pedaço do meridiano. Então, um deslocamento de meridiano. Não que o meridiano esteja associado à latitude, mas eu tenho um pedaço do meridiano. Então, quando eu uso esses termos, a gente tem que estar associado ao conceito, principalmente ao conceito, a ideia de como funciona a latitude e longitude. Depois é que eu vou começar a buscar essas informações a mais, do que é arco, do que é
arco de paralelo, arco de longitude, arco de meridiano, né? Essas informações são informações que a gente vai agregando conforme o nosso enriquecimento de vocabulário vai aumentando, ok? Então, esses dois elementos aqui são arcos. Arco de uma longitude, arco de um paralelo. Ficou claro? Tranquilo? Sendo assim, eu vou dar sequência aqui para a gente poder fazer a outra questão, fazer a questão 45, tá? Como eu tinha pedido para fazer antes, questão da PUC. Façam então a questão 45 do mesmo arquivo para a gente poder juntos responder, pode ser? Vou desligar a câmera aqui, tá? Mas eu tô aqui ainda, tá? Claro, posso mostrar sim. Tá ali parado ali olhando o nada, bem louca. Mostro sim, sem problema. Dando um pouco mais de dificuldade para vocês. Uma questãozinha um pouco mais chatinha de fazer. Tem que pensar em outros elementos além da latitude e da longitude, tá? Mas é uma questão boa também, tá? Vamos junto, então. Achei mais complicado. Sim, é verdade, é mais complicadinha mesmo. Né? Mas é justamente, a gente vai aumentando a graduação de dificuldade, né? Porque a ideia é tentar sempre, o intuito é sempre buscar mais e qualificar mais a nossa linguagem, entender mais, ter mais ferramentas para discutir essas questões, porque a prova ela vai vir, né? Independente qual seja, se é PUC, se é URGS, se é Enem, né? Não importa, ela sempre vai trazer uma linguagem para te colocar num patamar de diferença em relação aos outros. Se tu entende aquele linguajar, tu vai bem. Se tu não entende, já era, né? Então vamos lá. Questão 45, tá? Se duas cidades, A e B, estiverem sobre a linha do Equador, nas longitudes 150 graus oeste e 150 graus leste, elas terão, em relação a outras duas cidades, C e D, localizadas na mesma longitude, porém sobre o círculo polar ártico, a mesma distância em metros, pois as latitudes são iguais. B, a distância em metros maior, pois os meridianos convergem para os polos. C, a distância em graus diferente, pois nos polos não há paralelos. D, a distância em metros menor, pois a Terra é achatada ao longo da linha do Equador. E E, a distância em graus diferente, pois as longitudes são as mesmas. Sacaram a ideia da questão? Usem a questão 45, tá? Questão 45 para fazer aí, tá? Sacaram a ideia da questão? A questão está trazendo a ideia de como a Terra ela é uma esfera e por ser uma esfera, ela possui ângulos de proximidades diferentes. Então, em relação ao Equador, em relação aos polos, em relação aos trópicos, em relação aos círculos polares, a gente tem diferenças de tamanho. Tentei imaginar o desenho na minha cabeça, não sei se acertei. Vamos ver, vamos ver. Então, imagine o seguinte: o Equador, vocês concordam comigo que o Equador é a distância máxima, é o tamanho máximo de paralelo que a Terra tem? Sim, né? Então, se é o tamanho máximo de paralelo que a Terra tem, é o máximo de circunferência que a Terra vai atingir. Então, se duas cidades estão a 150 leste e 150 oeste, elas estão numa distância bem longe, né? Bem avantajada. Se eu seguir, se eu seguir na mesma lógica da longitude, porque a longitude é a mesma, né, em relação às cidades, em relação à longitude são as mesmas, 150 graus, as distâncias em metros da cidade C e D vão ser maiores, iguais, vão ser diferentes, não vão ter diferença. O que vai acontecer? A gente tem que pensar o seguinte, lembra, os meridianos, quando fala ao longo da linha
Oi, oi, voltei. Caiu aqui, mas estamos de volta. O que eu estava falando, tá? Me manda, por favor, me repitam aí a última pergunta, porque eu caí e limpou aqui o meu chat, por gentileza. Ahn, Quando fala ao longo da linha do Equador, está falando em cima da linha do Equador ou acima? Bem em cima, como se a pessoa estivesse na linha mesmo, tá? Como se a cidade fosse cruzada pela linha do Equador, beleza? Isso é estar em cima. Então, imagina que se a pessoa está em cima da linha do Equador, a 150 graus de leste a oeste, né, de distância, a distância em metros, ela tende a ser maior do que a mesma graduação de longitude de uma cidade que se encontra em uma outra latitude. Por quê, Sor? Simples. Lembrem comigo, os meridianos, eles não são esferas, eles não são círculos perfeitos. Eles são círculos que iniciam no polo e finalizam no polo. Vou aproveitar o momento aqui, o ensejo. Minha cachorrinha veio aqui, para quem queria ver ela. Ai, vem cá, filha, vem cá. Aí, ó. Aí, ó. Essa guaipeca chinelona. Tá aí ela, ó. Essa amarela. Vai lá. Então, voltando, bem bonitinha. Ela é. Preciso Clube, verdade. Pequena, né? Em menor escala. Então lembra que os meridianos, eles iniciam nos polos e acabam nos polos. Se eu tenho os meridianos iniciando nos polos e finalizando nos polos, não dá a entendência e não dá a entender que inicia junto, ó, os meridianos iniciam juntos, porque é no mesmo ponto, né? Vão se distanciando, atingem a máxima distância no equador e vão retornando ao polo. Entenderam meu raciocínio? Então, se eu começo no polo, distancia máxima no Equador e volto a se encontrar no polo, concordam comigo que quando eu estou no círculo polar ártico, eu não estou numa região mais próxima do que no Equador? Faz sentido para vocês isso? Então quer dizer que a afirmativa que tem que me responder é a afirmativa que diz que as cidades não se encontram em metros iguais. Elas podem ter a mesma graduação, que é graus de latitude, de longitude, perdão. Porém, em metros não é a mesma. Vamos ver que questão, que alternativa fala isso. 45. Se as duas cidades A e B estiverem sobre a linha do Equador, as longitudes 150 graus oeste e 150 graus leste, elas terão em relação às outras cidades C e D, localizadas na mesma longitude, porém sobre o círculo polar ártico, a mesma distância em metros. Não, já arrisca essa daí. B. A distância em metros maior, pois os meridianos convergem nos polos. Ó, já gostei dessa B aqui. A B me achei interessante essa B aqui. Vamos seguir para não ter problema. Posso. O que acontece? Imagina o seguinte. Lembra que os polos, vou fazer aqui os dois polos, norte e sul, né? Lembra que os meridianos, eles iniciam nos polos, bem nos polos, se deslocam e vão para o outro polo, eles iniciam e acabam nos polos. Tem que lembrar desse detalhe. Se eles iniciam e acabam nos polos, significa dizer que eles iniciam convergidos juntos, eles divergem ao longo do caminho, chegam na máxima extensão no Equador, porque é o meu paralelo de maior extensão, correto? Se é o meu paralelo de maior extensão, é onde os meridianos mais estarão afastados, certo? É a minha graduação de maior afastamento. Então, ali dentro, eu tenho mais metragem. Quanto mais eu me desloco ao norte ou ao sul, fora da linha do Equador, menor vai sendo essa metragem, porque a angulação de encontro dos meridianos vai de novo convergindo para encontrar os polos. Entenderam? Então, inicia nos polos, distancia, 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 chega no máximo do Equador e vai de novo convergindo de novo, porque elas são linhas que vão começar no polo e terminar no outro. Ponto. Então, a letra B é a que melhor me atraiu. Mas se eles estão afastados e vão se encontrando, como os metros podem ser maior? Pensa, se eu tenho, na questão do. Vamos pensar assim, ó. Pensa o seguinte: no Polo Norte, tá? No Polo Norte. Comecei, os dois meridianos, eles estão ali no Polo Norte. Vamos tentar o seguinte: sabe aqueles transferidores? Aqueles transferidores que tem 360 graus pequenininhos? Sim ou não? Sabe?
Bota 1 ou não, 2. Sim, beleza. Aqueles transferidores têm 360 graus, né? Se eu pegar e tirar a diferença deles ali no centro e esticar e ver quantos graus tem de diferença entre um ponto e outro de 150 graus, nesse transferidor, a distância vai ser pequena ou vai ser grande no transferidor, que eu consigo pegar na mão? Vai ser pequena, né? Eu acho que é melhor você fazer um desenho bem pontuado. Ó, vou fazer um outro desenho. Vou fazer dois desenhos, porque eu sou de fazer dois desenhos. Fazer um, depois outro. Ó, esse aqui eu vou fazer primeiro uma terra. Ah, ficou horrível. Não, vou fazer aqui. Pera aí, gente. Olha só. Eu já passei muito tempo desenhando já. Tá, olha só. Vou tentar mostrar dois desenhos. Aqui, ó, dois desenhos, tá? O primeiro desenho, deixa eu ver se eu consigo focar na câmera. Tá pegando sol ali, deixa eu só fechar minha janela. Só um segundo. Deixa eu ver se melhorou. Não melhorou. Segundo. Agora vai. Acho que agora vai. Vamos lá. Olha ali, ó, tá? O primeiro desenho que eu fiz ali, de alguma forma, tá? Eu tentei fazer um transferidorzinho ali. Tô vendo que o transferidor, eu tenho ali 1 grau, 2 graus, 3 graus, e é como se ele fosse um transferidorzinho, que vai chegar até o 360, ok? Então, de 1 até 360. Se eu faço no transferidor uma diferença de 150 graus, vamos pegar aqui exemplo, 150 graus de diferença, de um ponto para o outro, né? Sei lá, vamos pegar, supor aqui 350, 150 graus aqui, tá? Então, vou pegar do 1 até o 150, tá? Essa diferença do 1 para o 150, em distância real, isso é fundamental entender. A distância real que nós temos aqui é como se fosse um relógio até, né? Ó, a distância real ela é pequena, ó, em centímetros aqui. Isso aqui é uma distância real, tá? Agora imagina que desse ponto, onde eu tenho uma distância pequena, se eu seguir sempre se eu for seguindo, essa distância não vai abrindo? Sim ou não? Vai abrindo, né? Então imagina que essa distância vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Chega um momento que ela atinge o máximo de abertura, que é no centro do Equador. Porque o Equador é o máximo de circunferência terrestre. Então atinge o máximo de abertura. Quando ela chega no Equador, ela precisa, de novo, acabar no polo. Tanto um quanto o outro meridiano. Tá? Então, se os dois meridianos eles vão acabar no polo, o que vai acontecer? Os dois vão voltar a convergir. Vão voltar a convergir. Então, vão convergindo, convergindo, aí de novo encostam-se no polo. Então, se no Equador eu tenho distância máxima, em direção a um polo, em direção a outro polo, agora eu posso usar o meu desenho, eles vão convergindo, né? Vou até passar um Equador ali no meio, aqui. Então, olha só. Quer dizer, então, que no polo eles estão convergindo para ficar próximos, chegam ao máximo de distância no Equador e vão convergindo de novo até chegar no polo. Faz sentido para vocês isso? Então, isso mostra que a Terra possui nos hemisférios uma questão de... Agora faz sentido, não é melhor? Então, o que acontece? A questão, a letra B, a resposta certa é a D, deixa, eu não cheguei na D ainda, calma. A B, por enquanto, eu concordei com a B por enquanto, B de bola. Vamos ver as outras. C, a distância em graus, diferente, pois nos polos não há paralelos. Mentira, tem paralelo sim. Imagina que o paralelo, ele também é uma linha imaginária, correto? Então, até no polo, exatamente na linha do polo, o ponto do polo é um paralelo.
ok? Aquela bolinha, pontinho no polo, é um paralelo. Porque o paralelo é uma bolinha que vai abrindo, 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 até chegar no equador e vai fechando, 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 até chegar no polo. Então existe o paralelo bem pequenininho, que é o ponto do paralelo, que é o polo, o norte e o sul, né? Mas é um paralelo. Então a C também está equivocada, porque sim, existem paralelos no polo. D, a distância em metros menor, pois a Terra é achatada ao longo da linha do Equador. Lembra? É no Equador que ela é achatada ou é nos polos que ela é achatada? Ela é achatada nos polos. No Equador ela é abaloada, ela é extensa, porque pela velocidade de rotação ela estufa no Equador, certo? Então ela é muito estufada no Equador, que gera então um giro muito rápido. Beleza? Só para finalizar, tá acabando a aula. Então a D, ela pode pegar a gente no pega-ratão, porque ela também fala em metros menor ou maior, né? Mas eu tenho que relacionar com as cidades que estão no Equador. Então, as cidades do Equador, a distância em metros é maior do que as cidades que estão na linha do Trópico de Câncer, tá? E a última, a E, a distância em graus, diferente, pois as longitudes são as mesmas. Então, a E fala em distância em graus, diferente. Não pode, a distância em graus é a mesma. 150 graus, 150 graus, certo? Então, a E fala em graus, já traz uma confusão. A E traz uma ideia de que as longitudes possuem a mesma graduação. Então, se elas possuem a mesma graduação, elas possuem a mesma graduação, tá? Que é 150 a 150. Então, a resposta correta é a letra B, a distância em metros maior, pois os meridianos convergem para os polos. Ficou claro isso? Dúvidas? Antes de encerrar a aula? Não? Então tá. Gente, vou ficando por aqui, tá? Vou disponibilizar, vou fazer mais uns vídeos aí, postar no YouTube lá para vocês assistirem lá a aula, inclusive de latitude e longitude, tá? O senhor pode definir o que é convergem, convergir? O que é convergir? Quando duas pessoas têm a mesma ideia, a mesma ideologia, elas convergem na ideologia, elas se aproximam. Quando as pessoas têm ideologias diferentes, elas divergem na ideologia, se afastam. E divergir e convergir é aproximar e afastar. Mas aproximar e afastar de um jeito um pouco mais efetivo, tá? Fechado? Então, gente, mais uma vez, postarei lá no YouTube, no meu canal, nunca disse isso na minha vida, para vocês lá, então, aulas à distância, beleza? Se elas se aproximam, fica menor. O canal é meu nome, Bruno Cunha, tá? Eu vou postar o link para vocês. Deixa eu só ver a resposta do Thiago ali, ó. A pergunta. Se elas se aproximam, não fica menor em metros? Fica, mas fica menor lá no Trópico de Câncer. E a pergunta está relacionada à linha do Equador, tá? Então, quer saber na linha do Equador se é menor ou maior do que o Trópico de Câncer. Então, ela fez uma análise entre essas duas. Beleza? Então, no Equador é maior, no Trópico de Câncer é um pouquinho menor. Tá? Eu não sei agora qual é a diferença em metros aí. É uma questão de cálculo matemático, né? Que eu não vou poder ajudar vocês. Mas em graus eu consigo. A distância em graus é menor. Perdão, em metros é menor, mas eu não sei quanto. Tá, gente? Beijo. Até mais. Espero encontrar vocês em breve. Fui, valeu. Tchau, tchau.